lá, gente. Vamos começar, não vamos atrasar, não. Quem me ajudou mandando aviãozinho, muito obrigada. Obrigada, gente. E vamos começar essa aula. Olha só. Gente, contar os mitos pra vocês a respeito do fechamento vai fazer com que vocês façam uma autorreflexão. É o que eu quero nesse início dessa aula. Autorreflexão. Será que eu tô pensando dessa forma, em cima desses mitos que a Bia tem apresentado? Isso vai ser importante pra vocês, porque depois a gente vai lapidar isso com ferramenta e com técnica, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro mito, então, a maioria das vendedoras acredita que tem problema com fechamento. Só que esquecem que existe um processo todo antes. E que dificilmente o problema do teu processo de vendas está no fechamento. Segundo mito, se você tem forçado muito o teu fechamento para o cliente comprar, provavelmente tem algum erro nas etapas anteriores. Terceiro, eu não consigo ser agressiva no fechamento. Muita gente acredita, muitas vendedoras acreditam que tem que ser agressiva no fechamento para conseguir fechar uma venda. Isso é um mito, gente, isso não é uma verdade. Não tem que ser agressiva. As pessoas confundem agressividade com assertividade. Olha isso. Oi, pessoal que tá chegando. Agressividade com assertividade. Ser assertiva, saber o momento de direcionar para o fechamento, isso faz total sentido. Não necessariamente tem que ser agressivo. Pouquíssimas vezes vai ter que ser agressivo. Mas pouquíssimas vezes. Ai, Bia, quando que tem que ser agressiva? Quando você já tentou de tudo, você já fez de tudo e o cliente tá te jogando para escanteio. Aí sim. Caso contrário, não, ok? Então, mais um mito, eu não consigo ser agressiva no fechamento. Não necessariamente vai ter que ser. Quarto, tenho medo de fechar. Eu tenho medo de fechar a venda e o cliente desistir. Muita gente tem esse medo. Acredita que se você fizer o direcionamento para o fechamento, a pessoa corre o risco de desistir. Gente, isso é um mito. Por que isso é um mito? Porque o que nós temos que entender é o seguinte: o nosso trabalho é direcionar e ajudar o cliente na decisão. E algumas pessoas ainda concluem assim: ai, eu prefiro não ser inconveniente e deixar o cliente resolver sozinho. Esse não é o papel de uma vendedora profissional. Vendedora mesmo, vendedora que acompanha os seus números, vendedora que ganha dinheiro com vendas, vendedora que entende exatamente qual é o seu papel e sabe exatamente o que fazer em cada etapa, direciona o cliente para o fechamento. Uma das aulas anteriores eu comentei com vocês que nós temos uma dificuldade natural de tomar certas decisões. Nós, seres humanos. Por quê? Porque a gente já tem que decidir sobre muita coisa o dia todo. Tomar uma decisão envolve risco. Tomar uma decisão envolve você colocar a tua decisão muitas vezes em público. Tomar uma decisão corre o risco de você acertar ou errar. Ou seja, o que eu quero dizer, o nosso trabalho é direcionar e ajudar o cliente a tomar essa decisão. Por isso que é um mito, é uma inverdade você pensar que, ai, não quero ser inconveniente, eu prefiro deixar ele decidir sozinho. Isso não existe no processo de vendas. Não existe. Quando o cliente quiser, ele me procura. Não, ok? Agora, depois de tratar desses mitos, eu quero trazer para vocês alguns erros na hora do fechamento. Que aí a gente vê demais, né, gente? Erros a gente vê demais. Eu trouxe 3 aqui que é para deixar vocês bastante atentas em relação ao dia a dia de vocês. Anota aí. Primeiro, não tentar fechar. Então, o que eu disse anteriormente, eu vou deixar o cliente decidir quando ele quiser, ele me procura. Esse é um dos piores erros que tem. Porque, gente, quem controla o processo de vendas é você e não o cliente. O que significa controlar o processo de vendas? Significa que você deve ter controle a respeito da tomada de decisão desse cliente. Ok? Olha isso.
O que eu quero dizer para vocês? Se eu deixo ele retornar quando ele quiser, se quando ele quiser ele me procura, se ele quiser comprar, ele compra, você perde total o controle disso. Você perde isso. E você não pode perder, porque você que tem que estar no controle. Segundo erro, tentar fechar cedo demais. Tentar fechar cedo demais, gente, é também não respeitar as etapas da venda, não respeitar o funil. A gente tem que ter muito claro qual é o processo de vendas que a gente está seguindo. Entender os sinais de compra. Eu já dei uma aula para vocês só sobre sinais de compra. Inclusive tá lá no canal do meu YouTube. Quem ainda não assistiu. Entendendo os sinais de compra do cliente. Se você não usar isso a teu favor, provavelmente você não vai saber quando você tem e deve fechar uma venda. Ou você não tenta fechar, ou você atropela tudo e tenta fechar cedo demais, errou de qualquer jeito. A chance de você perder uma venda é gigantesca. Gigantesca. Então, pra vocês, o que eu quero que vocês anotem aí, não esqueçam. Não tentar fechar é um dos piores erros. E não saber o momento certo de fechar, ou seja, fechar cedo demais, ultrapassar. Querer, tá ansiosa, ai meu Deus, ele vai comprar, ai agora eu vou dar uma técnica de fechamento aqui. Se for no momento errado, provavelmente vai dar errado, ok? Por isso que o processo de venda, gente, a gente não consegue dissociar ele, a gente não consegue separar as etapas. As etapas, elas estão todas interligadas uma nas outras. Como que você acredita que vai ser o teu fechamento se você não respeitou que antes de apresentar qualquer coisa você tem que, primeiro, entender como é que você vai ajudar teu cliente? Como que você acredita que vai ser o seu fechamento se você não respeita perfil de cliente ideal para o teu negócio e você quer vender para todo mundo? Vai ser difícil. Então, por isso que a gente não consegue dissociar. Obviamente, hoje nós vamos falar aqui de técnicas específicas de fechamento de venda, que aí cada uma de vocês vai pegar a informação, vai trazer para o teu dia a dia e vai rever como que o processo de vendas tem sido desenvolvido, tá bom? Terceiro erro, utilizar perguntas abertas no fechamento. Bia, não fala grego. O que é pergunta aberta? Vamos lá. Pergunta aberta, gente, é uma pergunta que você abre o leque para o cliente responder o que ele quiser para você. Mas eu não posso abrir esse leque? Não, porque você está direcionando ele para uma ação. Quando você direciona alguém para uma ação, você tem que dar o comando direcionado. Comando direcionado é uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada, ele vai poder te responder sim ou não, ou uma resposta específica. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se hoje vocês têm perguntado para o cliente de vocês, João, conta para mim, o que você prefere fazer então? Para fechar uma venda? Tá errado. O que você prefere fazer, João? Tá aberto isso. Ele vai ter que pensar para te responder. Ai, Bia, olha, eu prefiro deixar para amanhã, eu prefiro deixar para depois, eu tô meio indeciso ainda. Eu vou pensar melhor e eu te retorno. Você induziu o cliente a te dar uma negativa. Você não pode direcionar o fechamento com pergunta aberta. Outra pergunta que não dá certo no fechamento. E aí, vamos fechar, João? Não dá certo. E aí, vamos fechar? Já tá manjado. É como a gente fala assim, eu posso te ajudar? A pessoa fala, não, só tô dando uma olhadinha. É a mesma coisa. E aí, vamos fechar? Não, eu preciso pensar melhor. Então, gente, o que eu quero que vocês coloquem aí. Eu vou contar pra vocês e eu vou dar várias opções, várias técnicas e ferramentas para que vocês utilizem, tá bom? Mas, basicamente, eu quero deixar muito claro o que é um fechamento de vendas para vocês.
Vamos lá, anota aí, é importante. O que é um processo de fechamento de vendas? Então, eu contei os mitos, eu contei as inverdades para vocês, para que vocês não enxerguem mais dessa forma. Agora eu falei dos erros e agora eu quero falar o que é, ok? Bora lá. O processo de fechamento, gente, é direcionar o cliente a tomar a melhor decisão para ele. É você direcionar o cliente para ele tomar a melhor decisão para ele. Nada mais é do que você ajudar o cliente a decidir. De novo, nós seres humanos temos uma resistência natural a tomar qualquer tipo de decisão. Porque qualquer tipo de decisão envolve risco. Legal? Então entendam isso, entendam de forma natural. Quando você se propõe a vender algo, você tem que direcionar o teu cliente para ele efetivar a compra. Se de fato aquilo é o que vai ajudar ele naquele momento. Gente, isso é tão forte. Quantas e quantas e quantas vezes no final do processo de vendas, depois que você faz todo o levantamento de necessidades, a hora que você vai fazer a apresentação do produto, quantas e quantas vezes eu virei para o cliente e falei, olha, eu não tenho o que te apresentar, eu não tenho o que te vender, porque não é da minha empresa que você precisa. Eu tô dando um direcionamento para ele. Ô louco, Bia, mas você tava com o cliente querendo comprar, você não vai vender? Não, porque eu só vendo quando eu consigo ajudar. Eu só vendo quando eu consigo ajudar. Então entendam, esse direcionamento é para que ele tome a melhor decisão para ele. E que várias e várias vezes a melhor decisão para ele em relação ao problema que ele tem é fechar com você, é comprar teu produto. Tá fazendo sentido, gente? Vocês conseguem perceber como é diferente a percepção em relação ao processo de fechamento? Tá fazendo sentido para vocês? Olha lá, a Taíla tá com uma pergunta. Tem um exemplo de pergunta fechada para venda de consórcio? Tenho vários. Só que eu vou deixar para passar esses exemplos na hora da ferramenta, na hora das técnicas, tá bom, Taíla? Que aí eu vou te passar várias possibilidades. Eu vou te dar acho que 4 ou 5 técnicas, que aí eu vou dar vários exemplos também para facilitar para vocês, tá bom? Fazendo sentido, gente? Ok pra mim aqui, ok? Manda um joinha se tá fazendo sentido pra vocês. Porque é importante que a gente preste atenção nisso. Vamos lá. Anota aí, gente, como eu já disse pra vocês. O que nós precisamos prestar bastante atenção é em relação ao que a gente tem desenvolvido no processo como um todo. Desenvolvido no processo como um todo, desde a procura do cliente, desde a preparação para encontrar esse cliente, como você tem quebrado o gelo, como você tem feito amizade, como você tem entendido como que você pode ajudar, como que você uniu os problemas que ele tem com os benefícios que você entrega na tua apresentação da proposta. Como que você tem negociado de forma a ser uma negociação justa e não necessariamente você ter que ficar dando desconto com medo do cliente não comprar. Ou seja, tem 6 etapas antes de chegar no fechamento. Quais são elas? Planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, apresentação da proposta e negociação. Então, o que eu quero trazer é uma consciência para vocês de que, ótimo, você, sem dúvida, você vai precisar melhorar e deixar o teu processo de vendas teu processo de fechamento mais assertivo. Mas você precisa ter uma visão macro do teu processo de vendas. Por quê? Por quê? Porque não há, anota, essa daí é importante, não há técnica de fechamento que resolva um processo de vendas mal feito.
Olha, gente, essa frase é pra tatuar. Alguém tá procurando uma frase pra tatuar aí? Essa é uma, hein? De novo, não há técnica de fechamento que salve um processo de vendas mal feito. Fechado? Essa é pra tatuar. Pode repetir as etapas anteriores ao fechamento? Com certeza. Vamos lá. Etapa 1, planejamento. 2, prospecção. 3, abordagem. 4, levantamento de necessidades. 5, apresentação da proposta. 6, negociação. Planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, apresentação da proposta, negociação. Ok? São as 6 etapas antes de qualquer fechamento de vendas. Passe você conscientemente por elas ou não. Passe você conscientemente por elas ou não. Legal? Outra percepção aqui que é importante. O fechamento, gente, se ele vem depois de 6 etapas, ele é consequência. O fechamento, ele é uma consequência das atividades que foram relacionadas anteriormente. Só que, ele sendo consequência ou não, é a sua responsabilidade fechar a venda. Para, pelo amor de Deus. Se na tua cabeça, se pras pessoas, se pra você mesma, você fala, eu prefiro não fechar a venda, eu prefiro deixar o cliente, eu não quero ser inconveniente, eu deixo o cliente resolver, eu mostro as minhas roupas, eu mostro as minhas peças ali, e se ele quiser, ele leva. Se tem isso ainda na tua vida, para. Primeiro, se você não controla o teu processo de vendas, você não controla o quanto você ganha. Se você não controla o quanto você ganha, você não consegue se planejar em relação aos seus objetivos. Ontem a aula foi de objetivo e meta. Se você não controla o quanto você ganha, você não controla se você vai atingir os seus objetivos ou não. Não terceiriza essa responsabilidade. Essa responsabilidade é só sua. E outra coisa, gente, outra coisa importante de vocês irem mudando, virando a chavinha de vocês. Quando vocês perdem uma venda, para com essa história de ficar xingando o cliente. Cliente é um bosta, cliente não comprou, eu queria só preço. Foi você que errou de alguma forma. Porque a responsabilidade do processo de vendas é sua. É sua a responsabilidade do processo. Então, para que esse negócio de falar que o cliente só quer preço, que é impossível vender, que é pandemia. Cara, se você tá perdendo venda, se você não consegue fechar, se você não tá vendendo, alguma coisa você tá deixando de fazer. E hoje eu vou explicar aqui pra vocês e eu vou ensinar 5 ferramentas de fechamento. Vai de você entender essas 5 ferramentas e colocar em prática. Porque se você só aprender e não levar pro teu dia a dia, não vai mudar nada a tua vida. Nada. É importante que você leve isso pra prática. Então, gente, responsabilidade 100%. Nossa, de fechar uma venda. E aí, o teu olhar tem que estar assim, ó. Nós não vamos ganhar todas as vendas, isso é óbvio. Nós não vamos fechar todas as vendas, isso é óbvio. Mas o teu olhar tem que estar assim, caraca, eu não fechei essa venda porque eu deixei de relacionar os benefícios em cima daquela dor específica que ele me deu. Eu sei que eu errei nesse momento. Porque na próxima venda, dificilmente você vai errar, você tomou consciência.
Agora, se você deixa o cliente sair da tua loja, se você deixa o cliente sair da reunião contigo sem saber o que vai ser amanhã, se ele vai comprar, se ele não vai, como que você vai ter um raciocínio depois e falar, nossa, perdi essa venda por conta disso? Então, responsabilidade nossa, 100%. Eu tenho a responsabilidade em cima dos meus números, eu tenho a responsabilidade em cima das minhas vendas. Legal? Parece duro, foi um pouco duro, isso que eu disse, mas é a realidade. Terceirizar o teu fracasso não vai fazer com que você tenha sucesso. Outra frase agora pra gente tatuar. Terceirizar o teu fracasso não vai fazer com que você tenha sucesso. Não adianta. Legal? Olá, Lise. 90% das vendas são feitas na emoção. Na verdade, mais. 100%. Todas são feitas na emoção. Qualquer tipo de venda. Qualquer tipo de venda é feita na emoção. Ok? Bora pras técnicas, então? Dúvidas até aqui, meninas? Dúvidas? Podemos seguir? Podemos seguir pras técnicas? Como é que vocês estão? Dúvidas ou não? Bora lá. Bora. Vamos lá para as técnicas então. Anotem. Vamos lá. Primeira técnica, primeira ferramenta que eu quero ensinar para vocês é a técnica da alternativa. Técnica da alternativa. Esse é o nome da técnica. Ou então, a técnica do ou, como vocês quiserem chamar. Técnica do ou. O que é isso? A gente sempre indica para que vocês façam a pergunta fechada. Olha lá, Taíla, vou dar agora as perguntas. Façam as perguntas fechadas em cima de duas opções. Dê duas opções de escolha para o teu cliente, não mais do que isso. Quando você pergunta para ele, você prefere pagar no boleto ou no cartão de crédito? Ele só tem duas opções para te responder. Independente da que ele escolher, ele fechou o negócio contigo. Usem e abusem dessa técnica. Essa técnica é uma das mais antigas. Essa técnica é uma das que mais dá certo. Então sempre utiliza ou isso ou aquilo quando você for finalizar o negócio. Fechado? Então, vamos lá. Cada uma tem a possibilidade em cima do teu negócio. Por exemplo, a Taíla pediu uma ideia aqui a respeito de consórcio. João, você prefere a carta 1 ou a carta 2? É uma ou outra. Então, se ele escolher a 1 ou a 2, não importa, ele comprou. Oi, gente, pessoal que tá chegando. Claudinha, e aí? Gustavão, e aí? Sempre você vai dar duas opções pro teu cliente. Então, não é mais assim, e aí, João, você decidiu? Vamos fechar? Não. Lembra, o controle da situação tem que ser meu. Meu. João, perfeito. Olha só, de acordo com tudo que nós conversamos, só me diz o seguinte, você vai preferir a carta 1 ou a carta 2? Escuta. Diferente. Posicionamento é outro. Tá? Ferramenta 2, técnica 2 de fechamento. Bora lá. A técnica 2 de fechamento, gente, é muito simples. Mas dá certo que vocês não têm noção. E, olha, mas pouquíssimas vezes eu fui abordada dessa forma por vendedoras. Pouquíssimas. É a técnica, a ferramenta que eu chamo de alguma dúvida. Então anota aí, alguma dúvida?
Você fez, olha só, eu vou detalhar um pouquinho do processo de vendas para vocês. Você se encontrou com um cliente, ok? Seja online, seja presencial, não importa. Você quebrou o gelo, fez amizade com ele, bateu papo, perguntou para ele como poderia ajudar. Fez necessariamente aquelas perguntas mágicas de levantamento de necessidades que a Bia Assunção te ensina. Uma delas, se você ainda não sabe, uma delas. O que é indispensável para você, João, quando você pensa em consórcio? Conta para mim. Uma delas. Você fez todo esse levantamento de necessidades. E aí, você fez a apresentação da tua proposta em cima do que ele vai ganhar, do que ele vai resolver. Baseada 100% em gatilhos mentais, que são palavras que ativam o lado emocional do cérebro dele. São palavras que facilitam a tomada de decisão. Depois que você fez toda a apresentação da tua proposta, ele te pergunta o preço e você apresenta o preço da melhor forma. Entra nessa negociação com ele e você entende o que é justo, o que você vai ceder e o que ele vai ceder. Depois que vocês passaram por esse processo, você entende que a única coisa que falta é fechar o negócio. Olha que simplicidade. Olha isso. João, por favor, depois de tudo que nós conversamos, ficou alguma dúvida? Se ele te falar, não, Bia, não ficou, gente, ele tá querendo dizer, não ficou, o negócio está fechado. E aí, se ele te responde, não ficou, você já faz a pergunta das duas opções. Perfeito, João. Você prefere boleto ou cartão de crédito? Você vai utilizar duas ferramentas para fazer o fechamento. Legal? João, Maria, ficou alguma dúvida? Não. Não ficou dúvida. Perfeito. Você prefere a possibilidade de 1 ou a 2? Entende? Só isso. Vocês acreditam que fazer uma pergunta dessa é agressivo? Vocês acreditam que o cliente vai se sentir mal porque eu tô fazendo essa pergunta pra ele? Que eu vou ser inconveniente nesse momento fazendo essa pergunta pra ele? Claro que não. Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Ok? Essa é a segunda ferramenta. Usem e abusem dessa ferramenta que dá muito certo. Ok? Bora! Outra ferramenta, anota aí. A técnica da concordância. Isso, Márcia. Isso mesmo, dando opção. Técnica da concordância. A técnica da concordância, gente, também é uma das mais simples e das que dão mais certo. Eu não quero que vocês inventem a roda, eu quero que vocês peguem o que já dá certo e reproduzam no mercado de vocês, com os clientes de vocês. Por isso que eu trouxe técnicas muito simples de serem aplicadas. Lógico, a gente tem técnicas e ferramentas muito já evoluídas em relação ao uso de gatilhos mentais e tudo mais, temos. Só que aí nós estamos falando já num segundo momento. Com vendedoras que já são profissionais, que têm o controle exatamente do processo de vendas, que já utilizam essas ferramentas básicas de fechamento, para depois a gente ir aprimorando. Então nós estamos falando no segundo momento. O que eu estou trazendo aqui são as ferramentas básicas que vocês precisam começar a testar e que são simples de testar. Ok? Terceira técnica, técnica da concordância. Simples. Olha isso. O objetivo aqui é você conseguir a concordância do seu cliente, ou seja, um sim dele, um ok dele, a respeito de um determinado assunto que indique para você que ele fechou o negócio. Por exemplo, gente, você vai aqui
fechar sem estar falando pra ele que você vai fechar. Basicamente é isso. Você vai fechar sem falar pra ele que você tá fechando o negócio. Por exemplo, olha essa ideia. Se eu programar a entrega pra amanhã, João, é um bom dia pra você? Você não tá perguntando assim, ó, se eu programar a entrega pra amanhã, você vai comprar? Não. Se eu programar a entrega pra amanhã, é um bom dia pra você? Ele vai falar, ah, amanhã é um bom dia. O que ele tá dizendo pra você? Fechei o negócio. Aí você vai falar assim pra ele, ah, então quer dizer que você vai comprar? Quer dizer que você vai fechar então comigo? Não. Não faça isso. A técnica da concordância, ele vai te dar um ok em cima de um determinado assunto que você vai entender que ele comprou e você vai dar seguimento como se ele já te desse o ok. Então, olha só. Se eu programar a entrega para amanhã, amanhã é um bom dia para você? Ele vai falar, ah, amanhã é um bom dia sim. Amanhã é um bom dia para mim. Legal, João. Então, eu tô programando a entrega para amanhã, ok? Você prefere às 9 da manhã ou às 14 horas? Gente, na minha cabeça, ele já concordou comigo que amanhã é um bom dia, ele já deu ok pra mim. Eu não tenho que falar assim pra ele, ó. Ai, mas você vai fechar? Não. Outra ideia da técnica da concordância. João, diante de tudo que a gente já falou, já conversou, pra gente dar prosseguimento aqui, me passa seu nome completo, por favor? Se ele fala assim, João da Silva Oliveira, ele já tá falando pra você, eu comprei. Porque ele não vai passar o nome dele se ele não tiver a pretensão de comprar. E, gente, se ele fala assim, não, peraí, eu não decidi ainda, eu preciso ver com a minha esposa, não sei o quê, aí é a aula de contorno de objeções, que eu já dei aqui nas 2 semanas anteriores pra vocês, ok? Aí é um tema, como tratar objeções. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês são ferramentas de técnicas de fechamento. Então, quando você faz pra ele a pergunta, João, pra gente dar prosseguimento, me passa o seu nome completo, por favor, e ele te passa o nome, você ganhou a concordância dele. Ele já tá te dizendo, comprei. Fechamos o negócio. Só que ele não precisa falar pra você, olha, fechamos o negócio, Bia. Tá? Nós fechamos o negócio. Não. Tá bom? Anota outra aí. Então, nós falamos da técnica da alternativa, nós falamos da técnica alguma dúvida e nós falamos da técnica da concordância. Tem mais 2. Agora eu quero ensinar pra vocês a técnica da honestidade. Técnica da honestidade. Gente, a técnica da honestidade é vocês utilizarem o gatilho mental da palavra honesto. Quando você diz pra alguém assim, ó, seja honesta comigo, isso é muito forte pra ela como ser humana. É difícil. Dificilmente ela vai falar assim pra você, inventar uma mentira na cabeça dela. Porque quando você fala, seja honesto comigo, você manda um comando direto pro cérebro, pro lado emocional dela. E mesmo ela pode até não ser honesta, com certeza, mas vai ser difícil ela não ser honesta. Então, usa e abusa dessa palavra na hora de fechar a venda. Olha isso, que simples. João, seja honesto comigo. O que ainda não tá claro? Escuta. Ô, João, seja honesto comigo. Seria bom pra você iniciar ainda esse mês? Gente, é só vocês incluírem essa palavra, honesto.
João, deixa eu te perguntar, seja honesto comigo. Você gostou desse carro a ponto de investir esse valor? Tô vendo aí a Tainá que vende carro. Uai, seja honesto comigo. Você percebeu que é esse carro que vai sanar todos os seus problemas, todas as suas dúvidas que nós conversamos hoje? É isso. Simples assim. Ok? Quinta técnica, anotem aí. Essa técnica eu chamo ela de técnica condicional. Técnica condicional. Olá, o Gustavão. Aula top que coloquei em prática e funciona demais. Funciona muito. Muito mesmo. Gente, condicional. Usem uma condição para o seu cliente fechar. Muito simples também. Como que é usar uma condição para o meu cliente fechar? João, se eu conseguir a entrega para amanhã, você fecha comigo o negócio agora? Condição, se eu conseguir isso, você fecha agora? João, para eu verificar a possibilidade de te entregar isso amanhã, se eu conseguir, você fecha comigo nesse momento, agora? Outra ideia. Se eu fizer o que você está me pedindo, fechamos o negócio agora? Então aí, gente, são adaptações que vocês farão em relação ao produto ou mercado que vocês atuam. Mas eu quero que vocês entendam o conceito de cada ferramenta. Se eu fizer isso, você fecha? E aí não é assim, ó, você fecha comigo, você fecha hoje, você fecha agora, você fecha até o final da tarde, 18 horas, condição. E se ele falar, fecha sim, Bia, pode deixar, e ele não aparecer até as 18 horas como ele combinou, se você, no outro dia ele te procurar, se você fechar negócio com ele em cima de todas as condições que você tinha colocado, você vai perder total a sua credibilidade. Então, essas condições vocês têm que saber exatamente o que vocês vão negociar, tá bom? Se eu conseguir esse preço, você fecha comigo agora? Fiz isso hoje, desliguei no sentido que queria tentar. Quando retornei, fechei. Perfeito. Técnica condicional. Essa técnica, gente, também é muito, muito difícil. Não dá certo. Muito difícil não dar certo. Legal? Agora, depois que eu ensinei essas ferramentas, dúvidas das ferramentas, gente? Dúvidas? Ficou claro para vocês? 5 ferramentas, vocês vão colocar em prática, vocês vão testar isso amanhã. E vocês vão me mandar no meu Instagram o que tem dado certo, o que não tem. Vocês vão compartilhar isso comigo. Isso é muito legal. Então, bora. Antes da gente terminar essa aula, continuem aí. Tomem bastante cuidado em relação a ser insistente demais. É importante na aula de fechamento eu trazer essa reflexão para vocês. Existe uma grande diferença entre ser insistente e ser persistente. Ser insistente, gente, é passar dos limites, é ser uma pessoa chata. Ser persistente é saber respeitar o outro enquanto indivíduo e saber respeitar o perfil dele. Então, uma coisa é você assumir a tua posição de controle, de direcionamento.
Outra coisa é você não saber nem o que você está fazendo, ser uma pessoa chata, ser uma pessoa inconveniente e insistente. É diferente. Legal? Olá, pessoal. Olá, ótimo. Ai, que legal. Vou colocar em prática daqui a pouco para cadastrar uma pessoa na Mary Kay. Boa! Isso mesmo. Ótimo. Isso aí. Agora vamos lá. Só pra gente terminar. Imagina que você utilizou as técnicas, mesmo assim o cliente deu negativa, você contornou a objeção e ele necessariamente não conseguiu decidir naquela hora. Não fechou o negócio. E agora o que eu faço? Não fechei o negócio. E agora o que eu faço? Saia com um compromisso de retorno. Sair com compromisso de retorno, gente, significa que é a responsabilidade tua procurar o cliente pra fechar o negócio. Responsabilidade sua. Beleza? Então, saia com compromisso. Qual é o compromisso? Você vai retornar amanhã a tal hora. Ai, deixa que eu te ligo. Nós fizemos uma live só disso. Deixa que eu te ligo. Não. Seria injusto demais deixar você fazer o meu trabalho. Seria muito injusto. Pode deixar que eu te ligo amanhã a tal hora. Ok? Então, você tem que ter a responsabilidade pelo compromisso. Nunca deixe um cliente sair de uma reunião contigo, entrou na tua loja e vai sair sem que você tenha a responsabilidade de retornar para esse follow-up que a gente chama. Legal, gente? Esse compromisso é seu. É seu. Tem uma técnica aqui que é legal eu ensinar para vocês. Eu tenho ainda mais uns 5 minutos. Quando você não consegue fechar e você precisa fazer um retorno, sabe, fazer um retorno para fechar esse negócio. Você pergunta pro cliente assim: João, eu vou te ligar então amanhã às 9 horas. Antes de eu entrar em contato contigo amanhã, só pra eu entender, de 0 a 5, qual é a possibilidade da gente fazer negócio amanhã? Na lata. De 0 a 5, qual a possibilidade da gente fechar o negócio amanhã? Você precisa medir a temperatura dele. Medir a temperatura significa você precisa entender o quanto esse negócio tá quente pra você fechar amanhã. Porque às vezes a gente começa a ter muitos retornos, muito retorno e retorno frio, retorno que não vai fechar. E a gente não consegue perceber isso no processo de vendas. A gente vai se iludindo de que vai fechar amanhã, não fecha, não consegue retorno e tudo mais. Então, gente, de 0 a 5, se ele te responder de 0 a 3, 0, 1, 2 e 3, existe uma probabilidade mínima dele fechar o negócio com você. Mínima. Aí ele vai te falar: olha, Bia, 3. Perfeito, João. Só mais uma dúvida. O que falta para ser 5? Talvez aí você consiga descobrir a verdadeira dúvida dele. O que falta para ser 5? Se ele te responder 4, existe uma grande chance dele comprar. Só que ainda tem alguma coisa que ele não decidiu ainda. Se ele te responder 4, de novo você vai perguntar pra ele: perfeito, João, fico feliz por isso, mas só uma dúvida. O que falta pra ser 5? Escuta, ele vai te contar a dúvida dele. Às vezes você não conseguiu pegar isso no processo de vendas. E essa técnica, depois que você usa pra medir a temperatura do negócio, vai te dar a possibilidade de descobrir. Legal? Se ele te falar 5, gente, olha, ai, Bia, é 5. João, se pra você tá 100% do negócio fechado, por que a gente já não termina com isso hoje? Ele já te falou, 100% o negócio tá fechado. Nossa, João, que feliz que eu fico com essa notícia sua, mas só pra entender, se já tá 100% o negócio fechado, por que a gente já não dá andamento nisso hoje? Não sei, a gente tem essa mania de deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje. Poxa, vamos matar isso agora, João. Brinca. Ok? Só que você precisa saber que
os retornos que você der, nota 4 e 5, tão quente de fechar. O que deu abaixo de 3, gente, ou 3, provavelmente não vai virar venda. E você começa a ter um controle das suas pendências. Você começa a controlar suas oportunidades. Nossa, eu tô com 100 mil de oportunidade aberta, só que desses 100 mil, 40 mil são abaixo de 3 na minha qualificação. Não vai fechar. Então, na verdade, eu não tenho 100 mil, eu tenho 60 mil com possibilidade real de fechamento. Olha que análise. Isso é tratar o teu processo de vendas de forma profissional. Isso é você ter controle do teu negócio, do teu dinheiro, dos teus objetivos. Legal, gente? Dúvidas? Essa era a aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado todas vocês. Coloquem em prática. Coloquem em prática. Quem gostou, eu amei que vocês deixaram recados pra mim ontem. Eu amei os recados que vocês deixaram. Na última foto, entra na minha última foto, último post meu, que é o post dessa live. Anota lá o maior aprendizado que ficou de hoje. Que bom que vocês adoraram, que bom. Deixa um recado lá pra mim, coloca lá. No meu último post, coloca lá, maior aprendizado de hoje. Muito obrigada, meninas. Gente, que bom.